Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre laços de repetição em JavaScript. Os laços de repetição também são chamados de loops e é uma forma de nós executarmos um trecho de código, uma parte do nosso código, de maneira repetida. A gente quer que alguma determinada ação aconteça várias vezes e a gente pode controlar a quantidade de vezes que isso vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho um vetor com números aleatórios aqui. Então, vou colocar o nome do vetor, lista de números. E agora eu quero exibir individualmente cada um desses números na tela, ou eu quero colocar cada um desses números no meu documento. Eu vou utilizar aqui então um laço de repetição utilizando o for. Já vou explicar o que está acontecendo aqui. Pessoal, o for ele tem uma abertura e fechamento de parênteses e uma abertura e fechamento de chaves. Dentro do parênteses, a gente vai colocar, nesse primeiro ponto, ele existe três partes separadas por ponto e vírgula. Essa aqui é uma primeira parte, ponto e vírgula, uma segunda parte, ponto e vírgula, e uma terceira parte. Essa primeira parte, antes do ponto e vírgula, a gente coloca uma ou mais variáveis de inicialização. Ela é verificada no começo, quando o for vai ser executado pela primeira vez. A gente coloca aí as nossas variáveis para iniciar o for. Essa parte central aqui do meio, a gente coloca aqui um teste, uma verificação, ok? Ele vai fazer um teste lógico, como já acontece no if, por exemplo. E essa última parte, a gente coloca um contador, uma variável que ela pode ser incrementada ou decrementada. Você pode adicionar ou subtrair valores dessa variável para ir controlando o número de repetições. Então, neste exemplo, eu quero, por exemplo, exibir individualmente cada um desses elementos ou itens do vetor no console. Vou colocar aqui console.log, o nome do vetor, o índice i. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Começou o for, foi criada uma variável i igual a zero. É muito comum usar dentro do i uma variável i, é comum utilizar dentro do for uma variável i, porque ela lembra índice ou, mesmo em inglês, index. Mas você poderia colocar qualquer nome de variável. Foi criada essa variável aqui, ela é considerada uma variável local do for. Ela funciona aqui, ela é reconhecida apenas dentro do for. Se eu tentar verificar o valor dela aqui fora do for, ela não foi declarada no escopo do arquivo. Quando a gente viu aquele vídeo sobre escopo, ela se encontra declarada no escopo do for, que começa aqui e termina aqui. Esses são os limites do for. Começou com zero. Então, isso aqui é lido a primeira vez. Zero é menor do que o tamanho do vetor. Qual é o tamanho desse vetor? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 elementos, o tamanho é 5. Zero é menor que 5? Sim. Então, ele vai entrar dentro do for, logo aqui depois dessa abertura de chaves, e executar o que estiver aqui dentro. Se eu tivesse mais de uma linha de código, seriam executadas todas as linhas até chegar aqui no final, na chave de fechamento do for. Então, o i está valendo 0, ele vai imprimir lista números na posição 0. Lembra que o vetor começa no índice 0, 1, 2, 3 e 4? Ele tem tamanho 5, mas ele começa sendo identificado pela posição 0, depois 1, 2, 3 e 4. Então, o que ele vai imprimir, ele vai exibir no log, a posição 0 dessa lista de números, a posição 0 desse vetor. Okay? Quando eu executar Ctrl S, então ele exibiu aqui o 23. Por que ele já exibiu os demais? Porque assim que ele chegou no fechamento de chave, ele voltou aqui para essa parte e nesse momento ele foi feito o incremento de i. Então, i mais, o i valia 0, agora passa a valer 1. Lembra que quando a gente utilizou o operador mais em um outro vídeo, ele acrescenta uma unidade. É feito novamente o teste. 1 é menor do que o tamanho do vetor? O tamanho do vetor é 5. 1 é menor que 5. Ele vai entrar aqui dentro do for e vai imprimir, vai apresentar no log números e com o índice 1. Então, na verdade, o que ele está fazendo, vou até colocar como comentário, num primeiro momento, ele fez isso daqui. Num segundo momento, na segunda repetição, ele fez isso daqui.
Na terceira repetição foi executado isso daqui. Na quarta repetição foi executado isso daqui. Ele só fez 4 vezes. Por quê? Porque imagine, quando ele estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vai fazer de 0 a 4, na verdade ele fez 5 vezes, desculpa. Quando ele terminou de imprimir essa linha de código, ele volta aqui, incrementa i. O i vale 2. 2 é menor do que 5? Sim, ele imprime listas número 2. Depois ele volta para cá, incrementa o i. O i vale 3. 3 é menor que 5? Sim, ele imprime essa linha aqui, lista números 3. Volta aqui para cima, é incrementado. 4. 4 é menor que 5? Sim, ele vai imprimir listas 4. Quando ele voltar novamente e incrementar i, o valor de i, que era 4, passa a valer 5. E ele vai fazer o teste. 5 é menor do que 5? Não. 5 é igual a 5, não é menor. Quando esse teste for falso, aí ele sai do for. Ele vem parar aqui logo depois do fechamento do for. Então a gente controlou uma repetição de execução de tudo que está dentro desse for. E no caso foi controlada aí uma repetição de 5 vezes, ok? A execução dessa linha ocorreu 5 vezes com valores diferentes de i, porque o i era incrementado a cada momento. Agora vamos pegar um exemplo alterando o nosso HTML da página, utilizando aqui o laço de repetição. Digamos que nós temos aqui escrito operações aritméticas e a gente queira listar no nosso HTML algumas operações aritméticas que estão armazenadas dentro de um vetor. Vou colocar aqui um ID para essa tag. Na verdade, aqui é o L, né? Salvei. Aqui apareceu no a nossa página HTML. Aqui, pessoal, a gente vai então alterar esse for aqui. Eu vou simplesmente deixar o for em branco e a gente já faz ele novamente. Eu vou criar então um vetor chamado operações, que se refere às operações aritméticas. Vou colocar aqui operação de soma, subtração, multiplicação e divisão. E eu vou, pessoal, criar uma função, lembra que nós já vimos isso em um outro vídeo, para montar uma lista, um texto de uma lista que vai inserida dentro do nosso documento HTML. Dentro dessa função, eu vou criar uma variável para ir concatenando o texto que vai ser exibido lá na lista do HTML. E eu vou iniciar essa variável com vazio. Então, ela é uma string, que nesse momento não tem nenhum caractere lá dentro. Está vazia, mas ela foi criada. Eu vou pegar esse for, que nós já tínhamos utilizado anteriormente, e colocar aqui dentro. Okay? Então, lembrando que o for tem essas 3 partes, separadas aqui por ponto e vírgula. Nessa primeira parte, eu vou fazer como eu já tinha feito anteriormente, iniciar uma variável i com 0. Vou testar se o valor de i é menor do que o tamanho do vetor de operações, porque eu quero percorrer ele até o final. E vou, sempre que o for é executado, o código está dentro dele, na próxima repetição, o valor de i é incrementado em uma unidade, ok? Aqui eu vou pegar e concatenar um novo texto da lista utilizando o operador mais igual que a gente viu no vídeo sobre operadores. O que o mais igual faz? Ele pega o conteúdo que já existe dentro da lista e soma, se fosse um número seria somado, como é uma string, ele vai concatenar, ele vai juntar com o novo conteúdo que a gente colocar do lado direito. Nesse caso aqui, o novo conteúdo, eu vou colocar aqui a tag li mais operações i mais o fechamento aqui da tag li. Terminou o nosso for, ele só tem uma linha de execução de código, poderia ter mais linhas de código se fosse do nosso interesse. E aqui eu vou retornar o valor da nossa linha, da nossa variável texto da lista, a nossa string. Salvei, nada aconteceu porque a gente não chamou essa função ainda.
Agora, utilizando aqui, pessoal, um método do JavaScript, que nós já utilizamos em outro momento, chamado Query Selector, eu vou selecionar um elemento HTML que o ID chama-se lista operações. Lembra que eu criei aqui este elemento HTML com esse ID lista operações. Assim que eu selecionar esse elemento, eu tenho a opção de, em outro momento, eu alterei o conteúdo disso em outro vídeo. Eu posso colocar um conteúdo novo aqui entre a tag de abertura e fechamento desse elemento. Ou a gente pode alterar a própria estrutura HTML, inserir código HTML aqui dentro desse elemento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa propriedade innerHTML para inserir um código HTML interno a esse elemento. E quem que eu vou inserir? Eu vou inserir a minha string, onde está sendo montado aqui cada um dos itens da lista. Foi chamada essa função e aqui apareceu a nossa lista exibida no HTML. Então vamos verificar o que está acontecendo. Inicialmente eu tinha um vetor com os nomes das operações aritméticas. Foi feita a função e aqui começou o texto da lista vazio. Nesse primeiro momento, pessoal, se nós fosse imprimir o texto da lista, ele apareceria vazio aqui, não tem nada, apesar de ser uma string. Mas ela estaria sem nenhum caractere. Quando ele entrou aqui no for, foi criada uma variável local no for, onde o i começa com 0, foi testado. 0 é menor que o tamanho de operações? Quantas operações a gente tem? Quantos elementos a gente tem nesse vetor? 1, 2, 3, 4. Sim, 0 é menor que 4. Ele entrou aqui dentro. Ele concatenou o que já existia em texto da lista com esse texto aqui. Então, aqui, se eu colocar nesse comentário, era vazio. Ele pegou vazio e concatenou com li. O que tem aqui dentro de operações índice 0? Soma. Então ele fez li, soma, e depois concatenou novamente com o fechamento da tag li. É isso que essa linha está fazendo. Ó. Então, o texto da lista recebeu esse texto aqui. Quando ele chegou no final do for, ele volta para o começo e faz um teste. Desculpa, volta para o começo e incrementa o valor de i. O 0 passou a valer 1 e ele faz esse teste. 1 é menor do que o tamanho do vetor? É menor do que 4? Sim, ele entra dentro do for novamente para executar essa linha. Essa linha, ele vai pegar o texto da lista que já existia, que era isso daqui, e concatenar, porque a gente está usando esse operador, juntar com esse texto. É uma repetição, ele já fez isso antes. Só que agora o valor de i está valendo 1. Operações 1 é isso daqui. O índice 1 de operações, lembra que o índice começa em 0, depois é 1. Ele vai colocar, então, esta linha novamente, vai concatenar com li novamente. Só que aqui ele vai escrever subtração e concatenar dessa forma. Terminou esse for, incrementado o i, vale 2. 2 é menor que o tamanho, ele vai pegar o texto da lista que já existia, concatenar com este novo texto, mas agora aqui ele está utilizando operações 2. Operações 2 é multiplicação, e assim por diante. Se nós verificarmos aqui, por exemplo, como está ficando essa string dentro do for, eu vou imprimir o texto da lista. Logo depois do for, tá? Aqui o for foi executado. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Ele foi executado 4 vezes para poder adicionar texto dessa lista. Quando terminou o for e ele saiu, mas por que saiu? Porque em um momento o i++ virou 4, ok? Quando virou 4, ele testa. 4 é menor que 4, que é o tamanho desse vetor? Não, não é menor. Se esse teste aqui der falso, sai do for e vem logo depois da chave de fechamento do for. Chegou na chave de fechamento do for, ele vai executar a primeira linha que vier depois. Ele vai interpretar e executar a próxima linha. No caso, então, a gente vai imprimir na tela o texto da lista, essa string inteira, antes de retornar ela para a função. Se eu aperto aqui o Ctrl S, isso aqui é o texto que está sendo montado, igual eu estava mostrando para vocês aqui no comentário. Então, ele utilizou aqui. Na primeira vez que o for executou foi só esse pedaço. Na segunda vez concatenou com este pedaço. Na terceira vez concatenou com este pedaço. E na quarta vez concatenou com esse pedaço.
este valor inteiro, essa string inteira do texto da lista, ela foi retornada na função, foi usado um return. Então essa função, quando ela terminou de executar, ela devolveu esse texto no lugar onde a função foi chamada. Lembra do vídeo de funções? Toda essa string foi adicionada para dentro da estrutura HTML deste elemento, onde o ID é a lista de operações. Então, todo esse texto foi inserido aqui dentro desse elemento HTML, e por isso que agora a gente está vendo o HTML dessa forma. Ok, então basicamente, pessoal, essa aqui é um exemplo de uso do for para a execução de um determinado trecho de código, pode ser uma ou mais linhas de código JavaScript, quantas vezes você achar necessário. No caso, a gente fez aqui para imprimir ou colocar do nosso HTML todos os elementos que estavam dentro de um vetor.